Capítulo 749, Partida. O Império Vila Real. O Império Vila Real era um grande império de nível 8 da região oeste do continente e seu apelido era Submarino Amarelo. Era apenas menos poderoso comparado aos dois impérios gigantes de nível 9 da região, que eram o Império de Madrid e o Império de Barcelona. Após muitos anos de acumulação, era uma das forças dominantes na região e um pequeno império como o Zenit não conseguia rivalizar com ele. Não é de admirar que este jovem sombrio fosse muito arrogante e agisse de acordo com sua vontade. Fei conheceu muitas pessoas que vieram de grandes impérios, e todos agiram dessa maneira quando estavam em Zenit. O Império Vila Real enviou uma frota de caravanas mercantes para Zenit. Quando foi isso? Fei ficou confuso e pensou: será que a região oeste do continente está tão caótica que está alcançando a região norte? Acabamos de chegar aqui esta tarde e somos da filial em Cidade Lovesone. Este é o filho de Nyat. Nyat é um gerente de nível 8 do grupo mercante Soros. Este guerreiro de 8 estrelas rapidamente se apresentou. Cidade Lovesone era a capital do Império Vila Real. Tipicamente falando, os ramos nas capitais dos impérios estavam no controle de todos os outros ramos dentro do mesmo império, e eles tinham maior influência nesse império. Como Nyat era gerente de nível 8 do grupo mercante Soros, ele era uma das figuras influentes do grupo e seu status era supremo. Até os imperadores dos impérios de nível 2 e 3 teriam que respeitar as pessoas que estavam no nível dele. Fei riu e disse: então, ele é apenas filho de um maldito gerente de nível 8 e ousa ser tão imprudente. Como ele ousa agir dessa maneira em Chambord? Ei, ele acha que as leis das 12 tabuletas de Chambord são piadas. Depois de dizer isso, ele se virou e olhou para aquele jovem sombrio. Agora, esse jovem finalmente percebeu que algo estava errado. Vendo quão miserável estava seu guarda, ele sabia que tinha problemas. No entanto, ele não estava nem ansioso nem com medo. Ele manteve a compostura e olhou para Fei com um sorriso zombeteiro no rosto, enquanto luzes ameaçadoras brilhavam em seus olhos. Volte e informe o representante do seu ramo que esse seu jovem mestre será executado amanhã de manhã, assim que o primeiro raio de sol brilhar no pico da montanha leste. Ele perturbou a ordem do mercado, perseguiu uma dama, permitiu que seu subordinado atacasse outras pessoas, tentou cometer assassinato e desrespeitou o rei. De acordo com as leis de Chambord, quem cometer esses 5 crimes será punido com a pena de morte. Depois de dizer isso, Fei assinou com a mão e fez a pressão que este guerreiro de 8 estrelas estava sentindo ir embora. Embora esse guerreiro pudesse se mover livremente agora, ele ficou surpreso com o que ouviu. Ele pensou: esse homem sabe que o jovem mestre é filho do gerente Nyat, mas ele ainda quer aplicar as regras. Ele é doido. No entanto, ele não se atreveu a dizer nada. Mesmo se ele tentasse defender seu jovem mestre, ele simplesmente morreria. A diferença de força entre eles era grande demais. Como seu oponente pediu que ele fosse anunciar, ele sabia que havia sido poupado. Ele não estava no lugar para se preocupar se ainda havia espaço para negociar. Se ele quisesse salvar a vida de seu jovem mestre, ele teria que procurar o tomador de decisão da filial que veio nessa viagem. Aquele guerreiro das 8 estrelas se virou e estava prestes a sair. No entanto, depois de dar 2 passos, ele se virou e perguntou como se de repente se lembrasse de algo: Senhor, quem é você? Com um sorriso no rosto, Fei se virou e piscou para os 4 guardas que foram espancados. Então, ele voltou e disse: eu sou o rei Alexander. O guerreiro de 8 estrelas ficou um pouco surpreso, mas ele assentiu e não disse nada. Ele então sinalizou a mão para aquele jovem sombrio, dizendo-lhe para ser paciente, pois ele iria buscar ajuda. Então, ele desceu as escadas e saiu rapidamente. Agora, aqueles 4 guardas que estavam todos machucados ficaram chocados. Eles se entreolharam e viram a surpresa e o constrangimento nos olhos um do outro. Então, o rostinho branco que achamos imprudente de ousa roubar a mulher do rei de Chambord é o próprio rei.
Isso, eles não estavam com muito medo, pois sabiam que o rei de Chambord não faria nada, mas aquele guarda impaciente que disse essas palavras afeiantes estava corando. Logo, os oficiais de execução da lei de Chambord receberam o relatório dos trabalhadores da loja, e rapidamente correram e prenderam aquele jovem sombrio. O sistema administrativo era muito limpo sob o rigoroso monitoramento do rei, e o departamento de justiça de Chambord era extremamente eficiente. Como esse caso era algo em que o rei estava pessoalmente envolvido, o processo foi ainda mais suave. A prisão de Chambord, pequena sala negra, já havia reservado a cela mais central para esse jovem sombrio e arrogante. Você vai se arrepender, pequeno rei. Você não saberá como será morto antes de amanhã de manhã. Esse jovem sombrio não estava nem um pouco assustado, e lutou e ameaçou o rei como uma explosão de risadas arrogantes que não deveriam pertencer a um prisioneiro. Fei ficou nesta loja por menos de 30 minutos antes de sair. A comida de Jéssica foi ótima. Ela preparou apenas alguns pratos simples, mas todos eram aromáticos e deliciosos. No entanto, Fei não estava mais com vontade de festejar. Ele comeu o suficiente para se livrar de sua fome e conversou com a garota por um tempo. Então, o rei saiu da loja sob a escolta apaixonada dos 4 guardas que foram salvos por ele. A chegada da frota de caravanas mercantes do Império Vila Real fez Fei sentir algo estranho. As divisões do grupo mercante de Soros nos impérios de alto nível raramente enviavam pessoas para um lugar pequeno como Zenith. Porque uma frota de caravanas mercantes da divisão do grupo mercante Soros no Império Vila Real chegou aqui. Até o filho de um gerente de nível 8 está aqui. Isso é um pouco estranho, Fei pensou consigo mesmo. 15 minutos depois, um garoto loiro e bonito, de 12 anos, mas com um forte cheiro de licor, entrou na loja de Jéssica. Ele tinha um par de olhos grandes e lacrimejantes, e foi o suficiente para qualquer garota abraçá-lo e esfregar suas bochechas. Meu nome é Arthur, e o rei me recomendou aqui para fazer um trabalho temporário. O garoto fez uma expressão lamentável e disse a Jéssica: Irmã bonita, Arthur nem consegue comida suficiente para comer e boas roupas para vestir. Eu também não tenho emprego, e outros tiram sarro de mim. Você vai ficar comigo, certo? A aparência fofa e ingênua desse garoto com sua expressão lamentável foi suficiente para encantar qualquer mulher. Como Jéssica era muito gentil e legal, ela não era a exceção. Espere, eu já te vi antes. Jéssica olhou para Arthur em dúvida. De repente, lembrou-se do menino loiro que quase faliu seu pub na cidade das 2 bandeiras. Aquele garoto criou um alvoroço na cidade e derrotou todos os alcoólatras em seus melhores jogos. No entanto, aquele garoto atravessou as paredes e desapareceu, e Jéssica não sabia para onde ele foi. O garoto na frente dela era tão fofo quanto aquele garoto, mas as características faciais, como olhos e nariz, eram diferentes. Dragão de ossos mortos vivos. Arthur piscou e negou. Você deve ter se lembrado errado. Um garoto bonito como eu é o único neste mundo. Jéssica assentiu e não continuou fazendo perguntas. Como esse menino lhe foi recomendado pelo rei e recebeu um sinal do rei, Jéssica o manteria, embora sua suspeita aumentasse. Além disso, ela sabia que Arthur não tinha nenhuma intenção ruim. A noite logo envolveu a cidade de Chambord. O número de pessoas na rua diminuiu. A lua brilhava ainda mais e sua luz se fundia com as luzes das lanternas mágicas da rua, pintando a terra com uma cor bonita. Esses insetos instáveis continuavam fazendo barulhos até altas horas da noite, enfatizando o charme da noite. À meia-noite, quando as estrelas e a lua estavam prestes a adormecer, mais de 30 figuras pularam pela janela de um hotel de luxo na cidade, e elas correram em uma direção em 4 a 5 grupos, como fantasmas, pois parecia que se fundiam com a escuridão. Logo, uma série de ruídos de colisão de armas soou ao redor da prisão de Chambord, pequena sala negra, e uma série de faíscas brilhou na escuridão. Então, parecia que partes do corpo foram cortadas por armas afiadas, e os suspiros horríveis de guerreiros feridos ressoaram na área.
Algumas chamas brilhantes de energia de guerreiro eram as mais atraentes naquele momento e desencadeavam grande poder. No entanto, eles duraram apenas mais de alguns segundos e foram extintos. Todo esse processo durou apenas 5 minutos, e a área ao redor da pequena sala negra se acalmou depois disso. Ao mesmo tempo, situações semelhantes ocorreram em locais como o centro administrativo, o estado do ministro-chefe e o porto de Chambord. No entanto, a escuridão sem fim cobria tudo, e os cidadãos de Chambord que dormiam profundamente não notaram o que aconteceu. Ao redor da loja do grupo mercante Soros, no centro da cidade de Chambord, mais de uma dúzia de figuras se aproximaram em silêncio. No entanto, essas pessoas ouviram o desdém de uma criança antes que pudessem sacar suas armas, e um garoto de cabelos loiros que era tão fofo quanto um anjo apareceu na frente deles. Então, eles não souberam o que aconteceu daquele momento em diante. Havia um guerreiro de 8 estrelas entre eles, mas nem ele conseguiu impedir nada. O orvalho da manhã ainda estava na grama e nas flores. Antes que o sol nascesse completamente no horizonte, o céu já havia se iluminado. Em frente ao local de execução de Chambord, muitas pessoas já se reuniram lá. O secretário de execução anunciava o veredicto de um jovem prisioneiro de acordo com as leis das 12 tabuletas de Chambord, e estava seguindo o procedimento estabelecido nas leis. Ao seu redor, Cavaleiro do Zodíaco de Bronze de Cisne e Dazard e seus 9 companheiros mantinham a ordem e protegiam o campo de execução com 40 oficiais de execução da lei. O jovem prisioneiro que estava ouvindo o veredicto tinha medo nos olhos. Nesse momento, ele ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo com ele. Ele estava lutando e tentando se libertar, e gritou e xingou loucamente enquanto questionava as 2 pessoas abaixo da plataforma que eram como seus subordinados. Como se atreve a não tentar me salvar? Meu pai vai te matar. Rápido. Pense em uma maneira de me resgatar. Não quero mais ficar neste lugar bárbaro. Eles vão me matar. Eles vão me matar de verdade. O jovem gritou desesperadamente. O homem que estava sendo interrogado estava na casa dos 50. Com uma expressão sombria, ele estremeceu ao tentar explicar com suor por toda a cabeça. Jovem mestre, eu tentei de tudo. Tenho 4 guerreiros de 8 estrelas, 3 guerreiros de 9 estrelas e 2 elites da classe da lua abaixo de mim, e todos foram enviados para salvá-lo. Contudo, eu não ligo. Eu não quero morrer. Você tem que me salvar. Salve-me, você está mentindo. Besteira. Ninguém veio em meu socorro ontem à noite. Quando o tempo da execução se aproximava, o jovem ficou mais e mais aterrorizado e gritou em seus pulmões. Não é que ninguém foi salvar você. Jovem mestre, todos os que foram salvar você foram mortos. O homem de meia-idade respondeu com medo nos olhos também. Todos os 46 mestres que vieram conosco, incluindo as 2 elites da classe da lua, estão todos mortos. Eles não foram capazes de criar uma ondulação. Os chambordianos os mataram todos facilmente. O jovem que você ofendeu ontem foi o rei de Chambord, e ele já é um lorde da classe Sol. Você sabe o que isso significa? Depois de ouvir isso, esse jovem sombrio se acalmou instantaneamente como se fosse eletrocutado. Como? Como isso é possível? Como pode haver um mestre tão poderoso nesta pequena cidade remota e bárbara? Todos os tipos de emoções apareceram no rosto desse jovem, e parecia que ele estava desesperado, ressentido, com medo e lamentando suas decisões. No entanto, depois de ver os soldados frios e suas armas, esse jovem ficou louco de novo. Ele gritou: eu não ligo. Diga ao meu pai. Diga a ele para enviar mestres para virem me salvar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. O rei de Chambord. Como ele ousa tentar me matar? Como ele ousa? Ele é louco. Ele é louco. O homem de meia-idade suspirou. Eu já informei o Sr. Nyat, mas levará pelo menos 5 dias para as pessoas virem da cidade Lovesone. É tarde demais. Jovem mestre, o mestre irá vengá-lo. Por favor, faça uma viagem segura ao mundo dos mortos.
Como era de manhã cedo, muitos cidadãos de Chambord notaram essa execução. Para muitas pessoas, essa foi apenas uma execução comum por enforcamento. Durante esses dias, muitos espiões e cativos inimigos foram mortos. De fato, até vários nobres do Império Mazi e do Império Marsi foram enforcados neste local de execução. No entanto, essa execução foi muito significativa para as pessoas que sabiam o que aconteceu. Só eles sabiam que tipo de status esse jovem tinha. Essa notícia viajou rapidamente em todas as direções em silêncio, e as figuras influentes que a ouviram ficaram chocadas. Enquanto essa execução estava acontecendo, mais de uma dúzia de estudantes de elite da Universidade Civil e Militar, como Louise, Pato e Brand, entraram no navio de guerra reserva da Baleia, Rei Alexander, no porto de Chambord, sob a liderança do guarda do rei, Torres. Essas crianças estavam todas animadas. No centro de comando do navio de guerra, eles encontraram o rei que os esperava. Crianças, vocês estão prontos? Fei perguntou com um sorriso no rosto. Esta viagem será difícil, e talvez tenhamos que viver em condições terríveis. Além disso, estará cheio de perigo. Estamos prontos, diretor. Estamos prontos há muito tempo. É uma honra poder segui-lo. Os alunos responderam empolgados. Eles sentiram que tiveram a sorte de serem escolhidos para seguir nessa jornada pelo continente com seu diretor. Ótimo! Espero que você não se arrependa de sua decisão. Fei assentiu com satisfação. Logo, uma série de barulhos agitados de água soou, e o enorme navio de guerra reserva da Baleia saiu lentamente do porto. Então, chamas de energia azul brilharam e protetores mecânicos e mágicos se estenderam para fora do convés e cobriram o navio inteiro. Como uma baleia enorme, o navio submergiu em silêncio e deixou apenas alguns redemoinhos na superfície do rio. Gradualmente, o rei Alexander desapareceu na água e não deixou vestígios para trás.